Você acha que vive no mundo moderno, acorda com o alarme, corre para não se atrasar, passa horas trabalhando, sente que nunca tem tempo suficiente, chega em casa cansado, olha para uma tela, dorme pouco. E no dia seguinte repete tudo de novo. Mas talvez o mais assustador seja isso. Grande parte da sua rotina não nasceu com a internet, não nasceu com o celular, não nasceu com as redes sociais. Ela nasceu dentro das fábricas, muito antes de você existir, em meio à fumaça, ao barulho das máquinas e ao apito das indústrias. O mundo começou a ser reorganizado de uma forma que ainda controla a sua vida hoje. Revolução Industrial não criou apenas máquinas, ela criou um novo tipo de ser humano. Um ser humano treinado para acordar no horário certo, produzir no ritmo certo, obedecer ao relógio, vender seu tempo e aceitar o cansaço como parte normal da vida. E talvez seja por isso que, mesmo vivendo em uma época cheia de tecnologia, conforto e promessas de liberdade, tanta gente ainda se sente presa. Para entender isso, precisamos voltar para antes das fábricas dominarem o mundo. Durante muito tempo, a vida seguia outro ritmo. As pessoas trabalhavam, claro, e muitas vezes trabalhavam duro. A vida no campo estava longe de ser fácil. Havia fome, doenças, pobreza e exploração. Mas o tempo era sentido de outra maneira. O dia era guiado pelo sol, pelas estações, pela colheita, pela chuva, pelos animais, pela necessidade real daquele momento. O trabalho existia, mas não era controlado, segundo a mesma lógica industrial que conhecemos hoje. Então veio a máquina. E com ela veio uma nova regra. A máquina não se importava com o nascer do sol. A máquina não se importava com o corpo humano. A máquina não parava porque alguém estava cansado. A máquina precisava continuar funcionando, e para que ela funcionasse, o ser humano precisou se adaptar a ela. Não foi a máquina que aprendeu o ritmo das pessoas. Foram as pessoas que tiveram que aprender o ritmo da máquina. Esse foi um dos grandes choques da Revolução Industrial. Milhares de pessoas saíram do campo e foram para as cidades em busca de trabalho. Mas o que encontraram não foi exatamente progresso. Foi fumaça, sujeira, jornadas longas, salários baixos, casas lotadas e uma nova forma de dependência. Antes, muitos dependiam da terra. Agora, dependiam do patrão, da fábrica e do salário. E o salário trouxe uma ideia poderosa. O seu tempo podia ser comprado. A partir daquele momento, o dia passou a ser dividido em horas produtivas e horas inúteis. O tempo virou dinheiro. E quando o tempo vira dinheiro, cada minuto da sua vida começa a ter dono. É aqui que o relógio deixa de ser apenas um objeto e vira uma ferramenta de controle. O relógio passou a dizer quando você deveria acordar, quando deveria entrar, quando poderia comer, quando poderia descansar e quando poderia ir embora. Parece familiar. Hoje, muita gente não trabalha mais em fábricas cheias de fumaça. Trabalha em escritórios, lojas, aplicativos, computadores ou em casa. Mas a lógica continua parecida. Você ainda vende horas da sua vida. Você ainda precisa provar produtividade. Você ainda sente culpa quando descansa. Você ainda olha para o relógio como se ele fosse uma autoridade. A Revolução Industrial ensinou a humanidade a obedecer ao tempo. Isso mudou profundamente a forma como vivemos. Mas não foi só o trabalho que mudou. As cidades também mudaram. Com o crescimento das fábricas, as pessoas começaram a se concentrar em grandes centros urbanos. Cidades cresceram rapidamente, muitas vezes sem estrutura, sem saneamento adequado, sem moradias dignas e sem preocupação real com a vida humana. O objetivo principal era produzir mais, produzir rápido, produzir barato. E quando a produção se torna o centro da sociedade, todo o resto começa a girar em torno dela. A escola, por exemplo, também passou a se adaptar a esse novo mundo. Pense bem: horário para entrar, sinal para sair, fileiras, obediência, repetição, tarefas, avaliação, punição para quem não se encaixa. A escola moderna, em muitos aspectos, preparou pessoas para uma sociedade industrial.
Uma sociedade que precisava de trabalhadores pontuais, disciplinados e acostumados a seguir ordens. Não estou dizendo que a escola é inútil. O conhecimento é importante, mas o formato que muita gente conhece foi profundamente influenciado por uma lógica de disciplina, padronização e produtividade. A pergunta é: será que fomos educados para pensar ou para funcionar? Essa pergunta incomoda, porque quando olhamos para a vida moderna, percebemos que muitas coisas que consideramos normais talvez sejam apenas heranças de um sistema criado para manter as engrenagens girando. O cansaço constante virou normal, a falta de tempo virou normal, comer com pressa virou normal, dormir mal virou normal. Trabalhar em algo que você não suporta virou normal. Esperar o fim de semana, como se fosse uma pequena liberdade temporária, virou normal. E talvez essa seja uma das maiores vitórias da sociedade industrial. Fazer o ser humano acreditar que estar esgotado é apenas parte da vida adulta. Mas existe outro ponto importante. A Revolução Industrial também mudou a nossa relação com o consumo. Antes, muitos objetos eram feitos de forma artesanal, mais lenta, em menor quantidade. Com as fábricas, a produção em massa tornou possível fabricar muito mais produtos em menos tempo. Isso transformou o mundo. Roupas, ferramentas, móveis, utensílios, máquinas, transportes. Tudo começou a ser produzido em escala cada vez maior. Mas para que esse sistema continuasse funcionando, não bastava produzir. Era preciso fazer as pessoas comprarem. E então, aos poucos, a sociedade começou a ser treinada não apenas para trabalhar, mas também para consumir. Trabalhe para ganhar dinheiro. Ganhe dinheiro para comprar coisas. Compre coisas para suportar a vida que o trabalho te dá. Esse ciclo parece moderno, mas suas raízes são antigas. A indústria criou produtos, a propaganda criou desejos. E o sistema criou pessoas cansadas tentando comprar algum tipo de alívio. Hoje, talvez você não compre apenas o que precisa. Você compra distração, status, pertencimento, recompensa e fuga. Compra porque teve uma semana difícil. Compra porque está ansioso. Compra porque todo mundo tem. Compra porque por alguns segundos parece que aquilo vai preencher alguma coisa. Mas logo a sensação passa e você precisa trabalhar mais. Esse é o lado sombrio do progresso. Ele prometeu libertar a humanidade do esforço, mas muitas vezes apenas trocou um tipo de prisão por outro. Claro, seria injusto dizer que a Revolução Industrial foi apenas ruim. Ela trouxe avanços enormes. Melhorou transportes, expandiu a produção, acelerou descobertas, permitiu novas tecnologias e ajudou a construir o mundo moderno. O problema é que o progresso teve um preço, e esse preço foi pago principalmente pelos corpos dos trabalhadores. Pelas crianças nas fábricas, pelas cidades poluídas, pelas famílias destruídas pelo excesso de trabalho e por gerações ensinadas a medir o próprio valor pela produtividade. E mesmo hoje, séculos depois, a pergunta continua: você controla sua rotina? Ou sua rotina controla você? Porque a fábrica mudou de forma. Antes, ela tinha chaminés, engrenagens e máquinas de ferro. Hoje, ela pode estar no seu bolso. O celular vibra. O aplicativo chama. O algoritmo exige atenção. O trabalho manda mensagem fora do horário. O mundo inteiro parece pedir que você esteja disponível o tempo todo. A velha fábrica tinha portões, a nova fábrica cabe na sua mão. E talvez essa seja a parte mais irônica de tudo. As máquinas que um dia prometeram nos dar mais tempo, hoje fazem muita gente sentir que não tem tempo nenhum. Nós produzimos mais, consumimos mais, nos conectamos mais, mas descansamos menos. E se a Revolução Industrial criou a base da vida moderna, talvez ela também tenha criado parte do vazio moderno, a sensação de que estamos sempre correndo, mas nunca chegando, sempre trabalhando, mas nunca vivendo, sempre conectados, mas cada vez mais distantes de nós mesmos. No fim, a Revolução Industrial não foi apenas um período da história, foi o momento em que o mundo aprendeu a transformar tempo em dinheiro, pessoas em força de trabalho e vidas inteiras em combustível para a produção.
E talvez a vida que você odeia hoje não tenha surgido de repente. Talvez ela tenha sido construída, peça por peça, engrenagem por engrenagem, em fábricas que já nem existem mais, mas que ainda continuam funcionando dentro da nossa rotina. A pergunta é se essas engrenagens ainda movem o mundo. Quem está realmente no controle? E quem está apenas sendo movido por elas? Se você quer entender as forças ocultas que moldaram a vida moderna, se inscreva no canal, porque a história não acabou. Ela ainda move as engrenagens do mundo.